O que é possível fazer para chegar na melhor idade com saúde? Eu estou recebendo no nosso estúdio a Elaine Bife, que é geriatra e vai conversar com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vicky. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre envelhecimento. Com quantos anos uma pessoa deve começar a frequentar um geriatra? Bom, na verdade não existe uma idade, né? A gente sabe assim, é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos, né? O Estatuto aqui no Brasil. Então, assim, em serviços públicos existe sim essa restrição, até porque senão ficariam, né, sobrecarregados. Mas, na verdade mesmo, não tem uma idade certa, né? Nós atendemos pacientes de 30, de 40, de 50, né? As pessoas que estão preocupadas em prevenção, em chegar bem, né, à terceira idade, muitas delas já começam a procurar, na verdade, um geriatra. Antes mesmo, né? Antes mesmo, exatamente. Mas a maioria aí, seus 45 em diante, já começam a se preocupar mais com isso. Essa prevenção, então, por exemplo, procurar um geriatra que vai dar as instruções de quais alimentos começar a evitar, de quais alimentos utilizar mais, que tipo de atividade física é ideal, enfim. Essas orientações, se dadas antes mesmo dos 60 anos, podem trazer uma melhor qualidade de vida nessa melhor idade? Sim, com certeza, né? Nós sempre falamos assim que as pessoas elas escolhem como vão envelhecer. Então, a atividade física, uma dieta saudável, evitar hábitos, né, vícios como o tabagismo, o etilismo pesado. Então, tudo isso vai, de uma certa forma, contribuir para um envelhecimento mais saudável. E também as prevenções, né? Então, todos nós sabemos, a mulher tem as suas prevenções, o homem também. Então, também faz parte de você chegar com uma saúde melhor na terceira idade, né? Não só a parte que depende de cada um, que é atividade física, uma dieta, mas também todos os cuidados de prevenção nas questões relacionadas à saúde mesmo. Agora, uma curiosidade, é comum a gente ver idosos com falhas de memória, com problemas, seja na memória recente ou na memória anterior, e nem tudo é relacionado ao Alzheimer. A gente falou aqui a semana passada um pouquinho sobre isso, mas muita coisa não é relacionada ao Alzheimer. O que mais esse idoso pode ter? Uma depressão, por exemplo, pode fazer com que ele tenha esses lapsos de memória? Sim, com certeza, tá? Tá muito na moda se falar em doença de Alzheimer. Esquecido, tô com medo de estar com a doença de Alzheimer. Nem todo esquecimento é doença de Alzheimer, tá? Então, a depressão, como você falou, é um diagnóstico diferencial. É muito comum as pessoas, principalmente acima dos seus 50 anos, 60 anos, começarem a se sentir esquecidas. Com coisas... De repente o cônjuge já faleceu, ou se a pessoa fica sozinha também, isso né? piora ainda mais, agrava sim um pouquinho mais o quadro. E aí a pessoa começa a se preocupar, porque está um pouco mais esquecida do que o habitual. E na verdade, às vezes, ela está mais desatenta. E ela não está percebendo que ela está desatenta e muitas vezes pode ser sim um sintoma de uma depressão que às vezes a pessoa nem consegue se dar conta daquele sintoma de tristeza, né? E quando na verdade principalmente acima dos 60, às vezes a depressão ela tem um quadro mais atípico. Então, nem sempre o paciente percebe a tristeza e o desânimo. De repente, ele pode ter uma queixa de dor crônica e até os esquecimentos, né? Então, as características são diferentes daquela comum que a gente está acostumado à depressão, né? Sim, chama a atenção essa desatenção, né? Essa queixa de memória. E também tem um outro quadro que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que também são alguns esquecimentos que vão surgindo, que assim, não estão dentro do normal, mas também não preenche nenhum tipo de critério para demência, né? Que geralmente pessoas que trabalham ainda, é um esquecimento que não causa nenhum tipo de impacto socioocupacional, mas já chama atenção e já merece um acompanhamento. Agora, uma coisa interessante é compreender que é um trabalho multidisciplinar, então, às vezes vai precisar de um medicamento também, às vezes não. Como é que funciona? O geriatra, ele mesmo pode encaminhar para outras especialidades? Sim. Uma outra especialidade encaminha para o geriatra e assim pode funcionar, né? Sim. Na verdade, o esquecimento ele é uma queixa muito comum no consultório de geriatria. Eu acredito que no de neuro também, psiquiatra. Então, conhecer as causas dos esquecimentos, eu acredito que seja importante até para você começar a manejar esse paciente. Mas assim, depressão, mesmo doença de Alzheimer, nós costumamos tratar, né? A gente trata assim, podemos fazer esse diagnóstico diferencial entre depressão, comprometimento cognitivo leve, demência de Alzheimer, e aí a gente pode
fazer os devidos encaminhamentos conforme a necessidade, porque, como você disse, o tratamento para esquecimento, seja ele um comprometimento cognitivo leve ou mesmo a doença de Alzheimer, ele é multidisciplinar, né? Ele envolve não só a parte medicamentosa, mas tem a parte psicológica, uma terapia ocupacional, uma fono, psicologia. Então, assim, na verdade, ele é interdisciplinar, ele é multiprofissional, esse tratamento. E a gente percebe que o sucesso é muito maior quando se envolvem outros profissionais, né? Ou mesmo outros especialistas. Então, é uma depressão importante, né? Nós vamos contar com o apoio aí dos psiquiatras, né? Dos neuros. Então, eu acredito que, sim, a abordagem multidisciplinar ainda ela é importante e contribui para um sucesso muito maior no tratamento. Doutora, antes da gente entrar propriamente no dia a dia e nas dicas de qualidade de vida, eu ainda tenho mais uma pergunta a fazer, que é sobre esses problemas de esquecimento, ou às vezes de alguma confusão mental, se podem estar relacionados até ao medicamento que às vezes esse idoso está usando. Eu li recentemente que, por exemplo, alguns medicamentos para diabetes ou a própria diabetes, dependendo do estado em que está, pode causar nesse idoso algum tipo de confusão de memória, e daí a primeira coisa que a família pensa é Alzheimer. Exatamente. E não necessariamente, né, doutora? Não necessariamente. Você falou uma coisa muito importante, né? A polifarmácia que o idoso existe no meio, né, do idoso, esse consumo, às vezes, exagerado de medicamentos, ou às vezes até o idoso às vezes está consumindo um medicamento que nem foi prescrito, mas a vizinha que indicou, né? Para ela serve, mas às vezes para aquele idoso não serve. Isso realmente acarreta alguns efeitos colaterais, e muitos desses medicamentos podem sim causar quadros de confusão mental, né? Existem alguns antidepressivos, algumas medicações que eles gostam muito de tomar para dormir, né? Que, mas eu tomo e duro, mas não se dão conta às vezes que pode causar um tipo de confusão mental. E assim, várias classes de medicamentos, antibióticos, né? Os hipoglicemiantes. Então, realmente, por isso que a gente sempre fala, todo medicamento deve ser realmente prescrito, né, por um profissional que vai acertar, de acordo com cada caso, né, a melhor indicação para aquele paciente, porque a gente, assim, nós conhecemos, existe uma tabela de medicamentos que são considerados inapropriados para o idoso. Então, existem alguns medicamentos que nós evitamos usar. Então, pego da filha. Tem um que é muito comum para os mais novos, para as crianças, às vezes, fala, não, com esse aqui eu consigo dormir bem. Não é legal usar, né? Não. É melhor procurar um profissional para indicar o melhor e evitar, porque não é raro isso. Essas confusões e efeitos colaterais de medicamento é uma prática, a gente vê muito na prática. Doutora, como lidar com a teimosia dos idosos? Porque eu digo isso, tem os meus avós. E a minha avó, por exemplo, agora finalmente minha mãe conseguiu fazer com que ela fique mais tempo na casa dela. Mas mesmo assim, por mais que ela tenha uma mente ótima, às vezes existem algumas limitações do corpo e a família fica preocupada se uma pressão sobe, se a diabetes dá algum problema na madrugada, a família quer que esteja junto, mas o idoso quer ser independente. Como conseguir esse equilíbrio? É assim, o idoso que realmente é independente e autônomo, né, nós vemos isso através de avaliação mental. Se ele tem realmente uma cognição preservada e tem autonomia preservada, quanto mais a gente puder deixar que ele tome as suas decisões, é o ideal, porque senão o idoso começa a se sentir podado, né? Eu não posso fazer mais nada, eu não posso mais decidir nada por mim mesmo. Então, assim, lógico que eles tendem a ter uma leve teimosia mesmo, que não tem remédio, tá? Não tem remédio. Mas, assim, se ele tem autonomia preservada e a família constata isso, algum profissional que acompanha também, nós podemos deixar que o idoso tome as suas decisões, tome as suas medicações, desde que alguém dê uma checada se está tomando certinho e orientar. Não tem muito o que fazer, mais orientar. Agora, aquele idoso que já não tem uma autonomia preservada, já está com alguma suspeita de problemas cognitivos ou de memória, aí sim realmente tem que dar um jeitinho de alguém assumir essa questão de fornecer a medicação, ou pelo menos checar se ele está tomando corretamente, porque senão os efeitos colaterais, a tomada errada do medicamento pode trazer graves consequências. Mas a teimosia em si realmente não tem
medicamento, né? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, mas Porque assim, respeitar mesmo a autonomia do idoso. Exatamente. Você falou uma coisa, essa questão do respeito, eu percebo que o próprio médico às vezes orienta, olha, agora é bom que por um tempo fique com a família. Isso. Então, o que eu percebo que a minha mãe faz muito com a minha avó agora é deixar com que ela faça o que ela se sente bem na casa. Então, quer cozinhar, cozinha, quer ajudar a lavar uma louça. O que não pode é fazer com que a pessoa também não faça nada, porque às vezes a gente quer cuidar tanto que quer que a pessoa fique sentada sem fazer nada. Dá uma agonia, eu acho, né? Não poder fazer nada, né? E nem é saudável, tá? Você falar, não, agora você não vai fazer mais nada. Não vai cozinhar, não vai arrumar a casa, não vai mais no mercadinho. Isso é ruim, tá? Porque a memória, inclusive, a mente, eu acho que ela tem que estar sendo exercitada. E, às vezes, uma atividade dentro de casa, o fato de cozinhar um bolo, de fazer alguma coisa, já é um exercício, né? E o idoso, quanto menos ele fizer, ele vai ficando cada vez mais dependente de alguém, ele vai acreditando que realmente ele não pode, ele vai ficando mais inativo, e aí começa que vira um ciclo, né? E ele, aí depois a família começa a reclamar, mas ele fica assistindo televisão o dia inteiro, ele não faz mais nada. Antes ainda ia até uma padaria, até um supermercado, agora não faz mais nada, mas às vezes não se dão conta que eles mesmos, por medo, né, que excesso de proteção, isso, né? Nós entendemos os motivos de ter medo de algumas coisas, mas assim, tem que tomar cuidado para não limitar muito um idoso que ainda é ativo, né? Então, assim, nós temos que tomar um cuidado, assim, aquele idoso que nós sabemos que está querendo fazer alguma atividade, mas que representa um risco, aí lógico que a gente também não pode ser, né, conivente. Não, pode ir. Não, nós temos que avaliar, né? exatamente, com bom senso. Ela quer fazer um bolo, ela quer fazer isso, ela sabe manipular bem o fogão. Aliás, ainda. A minha avó fez uma bacalhoada ontem, então, vou contar, viu? Imagina se vocês tivessem impedido ela de fazer. Imagina uma coisa dessa. Pois é. Agora, doutora, eu queria que você falasse para nós, existem alimentos que devem ser evitados quando a gente caminha para essa melhor idade e alimentos que devem ser mais consumidos? A regra é a mesma, né, para qualquer idade. Um consumo maior de frutas, de verduras, líquido, né? Beber água, que é uma coisa que principalmente o idoso esquece de fazer, porque o centro da sede deles tem uma leve desregulada, então às vezes não sentem sede mesmo. E evitar o que nós já sabemos que é prejudicial, né? Muita fritura, muita gordura de origem, gordura de carnes, refrigerantes, os enlatados, né? A comida prática, né? A prática, que tem muito conservante, e chamando a atenção para a questão do sódio, né? Muitas comidas prontas e de preparação instantânea, com esses temperinhos prontos, que às vezes o idoso fala, não, mas eu não uso sal, mas usa um tempero pronto. O tal do miojo cheio de coisa, pronto, falei. É muito sódio, sódio. Então aí fica hipertenso, fica demasiado, começa a ter outros problemas renais, cardíacos. Então, assim, esse tipo de orientação, porque às vezes o paciente não sabe que aquilo tem sódio. Acha que tá fazendo tudo direitinho, mas aí tá comendo toda sal, noite. Mas tá comendo mais até. Então, assim, eu acredito que seja uma regra meio que para todos, né? Diminuir produtos industrializados, enlatados, em conservas, que tem muito sódio mesmo e muito produto químico. Quer comer o tal do macarrão instantâneo, come de vez em quando. Cuidado com aquela... Ninguém vai falar também que nunca mais vai comer, mas de vez em quando, não exagerar, evitar colocar todo aquele tempero, de preferência não colocar aquele tempero que vem pronto, né? Evitar muita coisa frita, consumir mais assados, grelhados, carne branca. E as verduras, frutas, né, e fontes de fibras, sem dúvida, contribui aí para uma dieta mais saudável, né, que acaba controlando até outras patologias que a gente sabe. Com relação à atividade física, dependendo da faixa etária do idoso, ele tem mais dificuldade para andar, para se exercitar. Como a gente pode estimular isso no idoso? Uma volta no quarteirão? Qual que é a dica? Bom, a dica é o seguinte, todos podem fazer algum tipo de atividade física, a não ser que haja alguma restrição, por exemplo, cardíaca ou mesmo física, né? Às vezes o idoso já está acamado. Mesmo acamado, com fisioterapia, é possível fazer algum tipo de exercício para evitar as atrofias e as perdas musculares. O idoso que ainda caminha, que é ativo, cada um vai escolher e vai para um exercício que caiba mais dentro de cada caso. Por exemplo, o idoso tem artrose de joelho, de quadril, tem muita dor e eles falam, eu não vou conseguir caminhar, não adianta, eu não vou conseguir andar na esteira ou no parque 40 minutos porque eu vou ter dor.
então pode fazer uma hidroginástica, por exemplo, que para artrose é um excelente exercício, não tem impacto, melhora a dor crônica, os pacientes relatam essa melhora e ainda contribui aí, né, evitando aí o excesso de peso, controlando, às vezes ajudando na pressão arterial, porque não deixa de ser um exercício aeróbico, né? A musculação, que eu acho que os idosos veem como, nossa, eu vou fazer musculação, mas eu diria assim, que dos exercícios físicos, se não houver contraindicação física mesmo, algum outro problema, a musculação é um excelente exercício, porque com a idade nós vamos perder massa muscular e massa óssea. A partir dos 30 anos nós já estamos perdendo massa muscular e massa óssea. E a musculação ainda é um exercício que ajuda bastante aí nessa hipertrofia muscular e nesse ganho de massa muscular. Não importa a idade, mesmo que ele comece com seus 70 anos, vai ter ganho, tá? Então, assim, previne e ajuda a melhorar a questão da osteoporose, porque a musculação ela tem uma sobrecarga para o osso e para o músculo, então é um exercício bom para a prevenção da osteoporose também, prevenção da perda da massa muscular. E também, se for bem feito, com supervisão, também ajuda a melhorar as dores crônicas que vão surgindo. Então, assim, lógico, tem que ter uma avaliação, né, antes, uma avaliação médica, saber se esse paciente pode fazer o exercício físico, seja musculação, até mesmo para uma simples caminhada, frequentar uma academia, sempre tem que ter uma avaliação antes para saber se ele pode do ponto de vista cardiológico, enfim, se ele está liberado, né, para fazer essa atividade, mesmo porque a maioria hoje em dia das academias exigem esse atestado e isso eu acho bom. Então, isso é fundamental. E ele estando liberado, que ele procure um lugar onde tenham profissionais capacitados para orientar o exercício, né? Porque senão também, ao invés de ter benefício, vai ser pior, vai estar cheio de dor. Um profissional para auxiliar, um profissional para auxiliar. Agora, para cada um vai ter um exercício. Um pode fazer hidroginástica, por conta que tem artrose. O outro vai fazer a musculação e a caminhada. O exercício aeróbico, né? Sempre é importante intercalar aí com o uso de peso. Mas assim, tem pilates hoje em dia, o alongamento é importante para todos, né? Então o exercício eu diria assim, sempre é benéfico, desde que muito bem indicado, né? E também respeitando as contraindicações e sendo feito com uma boa orientação, vai trazer benefícios, sem dúvida traz. Já tem que encerrar, doutora, mas a última pergunta é, as pessoas têm medo de envelhecer? Tem uma última dica que a senhora possa deixar para que as pessoas envelheçam com qualidade? Sim, as pessoas têm medo, sim. Acredito que nós temos medo de envelhecer, né? Não tem jeito. Nós queremos correr contra isso, tentamos de uma forma ou de outra, mas assim, o envelhecimento é um processo universal, é inexorável, não tem jeito, todos vamos passar por ele, né? À medida que quem chegar na idade mais avançada, não tem jeito. Vamos passar por esse processo que é fisiológico e é igual para todos. Então, assim, como podemos chegar melhor? Sempre existem maneiras de se chegar, sim, com mais qualidade. Muitas das coisas a gente já falou, atividade física, uma dieta saudável. E assim, dicas, eu diria assim, tentar viver bem, viver feliz. Então, por exemplo, o lazer, tem que ter o lazer, né? Nós vivemos num mundo corrido que a gente perde um pouco essa, se der tempo. E assim, pelo menos os idosos, eles têm essa vantagem também, né? Eles têm mais tempo, alguns têm até uma estabilidade financeira melhor. Então, assim, viajar, ter o seu momento de lazer e não encarar a velhice como uma doença, tá? A velhice, ela é um processo natural, ela é um processo fisiológico que não tem como correr. Como vamos encarar ou como vamos nos preparar a ela é que faz a diferença. E essas diferenças a gente toma a decisão muito antes, mas para quem não tomou essa decisão, então eu já... meu caso é perdido. Não é, tá? Eu percebo, assim, muitos pacientes que começaram uma mudança do estilo de vida depois dos 70, que mudou completamente. Conseguem bons resultados, né? Consegue bons resultados. Infelizmente eu tenho que encerrar, te convido para voltar mais vezes. Obrigada, doutora, eu quem que quiser agradeço. entrar em contato no Face, doutora Elaine Biff, geriatra no Facebook. Mais uma vez, obrigada, Obrigada viu, doutora? a vocês, boa tarde. Uma ótima tarde, eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta. A gente vai falar sobre analgesia para partos com o doutor Luiz César Espirandelli, que é anestesiologista e vai estar aqui no nosso estúdio, esclarecendo as nossas dúvidas. Tem hoje também artesanato. A Lei Camargo nos ensina a fazer uma boneca de pano. Não sai daí que eu já volto.
nosso programa está de volta. Se você tiver alguma dúvida agora sobre o nosso papo, pode ligar. 0 operadora 11 3337 5886. Vou conversar agora sobre analgesia para partos. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Luiz César Espirandelli, que é anestesiologista e vai conversar com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Primeira pergunta que eu já queria começar fazendo é: a diferença entre a analgesia e a anestesia é a mesma coisa ou é diferente? Sim, existe uma certa diferença que a analgesia você faria uma anestesia superficial, vamos dizer assim. Tá. Vamos conversar sobre a escolha dos partos primeiro. Eu queria que o senhor explicasse para nós. A gente sabe que até o governo tem incentivado o parto normal por conta do crescimento das cesarianas por N motivos diferentes. Por que a gente, como uma mulher, deve escolher se ela vai ter o seu filho com parto normal ou com uma cesariana? É a mulher quem escolhe? São as condições dessa criança? Como escolher o que é melhor, doutor? Bem, quando se opta pelo tipo de anestesia que vai se fazer, pelo tipo de parto, melhor dizendo, que vai se fazer, você leva em consideração algumas coisas. Entre elas, evidentemente, o estado físico da mãe, o risco do procedimento em si. É claro que o parto normal é um parto que agride menos a mulher, é fisiológico, então, portanto, deve ser dado preferência. Vamos começar fazendo as perguntas sobre analgesia para o parto normal, então, doutora. Eu queria que o senhor explicasse para nós. Eu não tenho filhos ainda, então leio muito, ouço muito falar sobre tipos de analgesia, provavelmente. O que é provável para aliviar na hora do parto normal? O que se faz hoje em dia, doutor? Bom, hoje em dia a técnica mais moderna seria o duplo bloqueio. Uma anestesia que recebe o nome de duplo bloqueio, onde você faz uma peridural e uma raquianestesia ao mesmo tempo. Ah, então não é só a peridural? Não, não é só a peridural. Você junto? faria as duas ao mesmo tempo. Tá. Isso é através de equipamento especializado para fazer isso, que é do nosso dia a dia. Claro. Mas se faria as duas anestesias. Com a RAC você visa um relaxamento maior do útero e com a peridural você daria mais conforto, tiraria a dor. Assim. Mas a mulher continua com a sensibilidade para o parto normal? Como é que funciona? Sim. Isso tudo é uma questão de dose, do quanto você injeta de volume e qual a concentração do anestésico que você está injetando. Mas é possível, sem dúvida, ela ter completamente, sentir a sensação do seu filho estar nascendo, porém não ter dor. É possível. Então, essa é uma pergunta clássica. As mulheres que optam por parto normal, quem é que quer ter dor? Eu acho que ninguém, né? Mas Exato. O parto normal é o mais aconselhável para todos, caso não haja nenhuma contraindicação. Então, a pergunta é: a mulher já deve decidir se vai querer usar anestesia ou não antes? Ou essa decisão pode ser feita na hora? Como é que isso funciona? Então, normalmente, uma grande quantidade das vezes é decidido no momento do parto, porque muitas coisas podem acontecer. Então, naquele momento do parto, se está indicado você fazer um tipo de anestesia ou outro. Mas, de saída, evidentemente que a analgesia é a melhor opção para a mulher. Parto com cesariana, como é que a gente costuma fazer, doutor? Bem, o Brasil é um dos principais centros do mundo em anestesiologia. A anestesiologia brasileira é o que tem de melhor no mundo, nós temos aqui. Então, a anestesia mais segura que existe é a raquianestesia. Embora a peridural possa ser feita também, sem dificuldades, vamos dizer assim. De maneira que a mãe pode optar por uma ou por outra. Tá. O médico com certeza também pode participar dessa escolha, né? Ajudar, né? Sem dúvida, a escolha da anestesia são feitas pelas três partes envolvidas, pela mãe, pelo anestesiologista e pelo cirurgião. Agora, doutor, existem mulheres que não podem, que podem ter uma reação antigamente? A gente falava que a RAC podia ser perigosa, porque N situações podiam acontecer, por causa que podia paralisar, enfim, sei lá, eu ouvi muito isso no senso comum. Eu queria que o senhor explicasse para nós quais são os riscos da RAC. O senhor já explicou para nós que a dosagem faz muita diferença, mas quais são os riscos dessa anestesia?
Bem, hoje em dia o risco, como eu disse, a anestesia brasileira é uma das melhores do mundo. Então o risco hoje para uma raquianestesia são muito baixos. Ele sempre vai existir um risco associado, mas o risco é muito baixo, de maneiras que a mãe não deve entrar para uma cirurgia achando que vai acontecer alguma coisa. É muito raro acontecer um acidente em anestesia. Doutora, a peridural é utilizada quando? Sozinha, em algum caso, ela é utilizada ainda hoje? Olha, a peridural hoje é uma anestesia em desuso no mundo. Algumas especialidades, no entanto, ainda permanecem com a indicação da peridural, que seriam a cirurgia plástica, para plásticas de mama, abdômen e tal, e a analgesia de parto. Essas são as grandes indicações hoje para a peridural. Doutor, tem um outro parto que ficou famoso por causa que uma famosa quis tê-lo assim. Alguns hospitais ainda fazem o tal do parto na água, na banheira e tudo mais. Para esse tipo de parto também se pode usar anestesia? Pode, você pode usar. A única coisa é que hoje se trabalha muito com catéteres. Você passa um catéter no paciente e vai ministrando anestesia à medida que for preciso. Como a paciente vai estar no meio líquido, é um pouco temerário você deixar a paciente em meio líquido e em um catéter. Então, evidentemente, se faria uma punção única e sem catéter. Doutor, o anestesiologista costuma ficar durante todo o parto, ele acompanha também a volta dessa mãe. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre por quê, qual a importância e a necessidade disso. Sim, já há alguns anos a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, vem colocando uma maneira adequada, a maneira correta do profissional trabalhar. Então, isso implica desde uma visita pré-anestésica, ou seja, antes da sala, nós vamos conversar com essa paciente durante todo o procedimento até a alta desse paciente na recuperação da anestesia. É quando ela não tem mais nenhuma anestesia, algum resquício de anestesia e ela pode receber alta. Doutora, é muito comum a gente ver, até em filmes e nesses programas dos Estados Unidos e de outros países, mulheres que entram falando, não, eu vou ter meu filho de parto normal, eu não quero anestesia nenhuma. E elas terminam falando, pelo amor de Deus, me dá uma anestesia. De mulher para mulher, o tanto que vai doer, a dificuldade que a mulher vai ter para o parto normal, diferencia. E aí a mulher pode mudar de ideia. O que o senhor tem visto na prática, doutor? Sem dúvida. Depende muito do preparo dessa paciente. É muito comum a paciente pedir anestesia. É muito comum, mas depende muito do preparo. Conta pra gente sobre esse preparo, então. Bom, a gravidez, evidentemente, ocorre ao longo de um tempo. Durante todo esse tempo, ela precisa ser trabalhada nesse sentido. O parto vai doer? Vai doer, é normal que doa, não é? Mas essa dor, ela precisa aprender a controlar esse tipo de coisa, essa dor, assim. Então, respiração, Exatamente. Alguns exercícios, tem fisioterapeutas que podem auxiliar. E a pergunta é, o pai junto no parto pode melhorar ou pode atrapalhar, dependendo da mãe? E eu queria que o senhor dissesse para nós, às vezes, em alguns casos, até essa escolha da anestesia, a família às vezes quer interferir, o marido quer interferir. O senhor falou para nós, tem que ser exclusivo dos três, da mãe, do anestesiologista e do médico, essa escolha? Normalmente sim, embora, como você colocou, você esbarra na estrutura familiar. Você deve se deparar muito com situações como essa, né? Inevitável. Eu estava conversando até há pouco ali, existem muitas situações inusitadas, coisas que você não imagina, acontecem, mas principalmente em decorrência da estrutura familiar. É muito importante que você tenha uma coesão na família, sabe? É muito importante isso. Então, provavelmente o obstetra vai perceber se houver algum problema e vai tentar trabalhar isso para que isso não seja um problema na hora do parto, né, doutor? Sem dúvida, isso é sempre muito importante. Então, é sempre também bastante importante o anestesiologista e o obstetra se conhecerem, saberem como isso anda, porque eles vão trabalhar para um bem comum. Então, os dois vão tomar atitudes e bater papo e tal com a paciente, eventualmente com o familiar, com o pai, para que a gente obtenha sucesso da melhor maneira possível, sem traumas, né? Doutor, para a gente finalizar,
Existem mulheres que conseguem optar por um obstetra que vai acompanhá-la durante toda a gestação e esse obstetra provavelmente já vai indicar um anestesiologista que ele conheça, talvez já tenha sua equipe. Outras mulheres, existem hospitais que funcionam por plantão. Quem você chegar lá na hora vai fazer o seu parto. Exatamente. Qual que é a orientação que o senhor dá para essa mulher? Eu conheci muitas mulheres que ficaram grávidas e que, às vezes, até pelo SUS ou até pelo convênio, ficaram apavoradas porque não conseguiam ter toda a orientação que queriam. Qual que é a dica, a orientação que o senhor deixa para essas mulheres? Olha, como eu disse, a anestesiologia brasileira hoje ela está baseada em alguns tópicos que todos nós temos que cumprir e extremamente importantes. Um deles é a visita pré-anestésica. Na verdade, essa paciente deve passar no ambulatório de anestesiologia antes da internação. Isso durante durante a gestação. E ela vai ficar sabendo de tudo o que acontece. Ela precisa ter esse contato, né? Eu acho fundamental, porque assim ela tem a chance de colocar todas as dúvidas dela para o colega que estiver atendendo. E esse colega vai explicar, olha, é assim, assim funciona, assim. E, além disso, depois tem a visita pré-anestésica, que é no dia da cirurgia, que ali também você tem a chance de aparar as arestas, tirar eventuais dúvidas e mesmo porque ela pode ter desenvolvido alguma patologia de quando da consulta até o dia do parto, enfim. Sem dúvida, isso faz parte da preparação, como o senhor tinha dito, né, doutor? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Quem quiser entrar em contato, o site www.criogenesis.com.br e o telefone 0800 773 2166. Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma ótima tarde. Vou para um break e na volta a gente aprende a fazer boneca de pano com a Ale Camargo. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e agora é hora da gente aprender a fazer a peça do dia. Roda o VT. A Ale Camargo está aqui para nos ensinar a fazer uma boneca de pano. Tudo bem, Ale? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui. Bem. Olha, boneca de pano é o seguinte, eu sempre falo isso. Não tem mulher em nenhuma idade que não seja apaixonada por boneca de pano. Seja pra gente pôr aqueles pezinhos de porta, seja aquela que vai ficar de enfeite na casa, ou pra você dar presente pra alguém, a gente chama boneca de pano, né, Choval Ale? de bebê, festa, agora tá usando muito a decoração de mesa, de festa com bonecas de pano, de vários temas agora. Aliás, eu já vi meninas entrando, as daminhas, com boneca de pano. Sim, agora tem o casal Os de meninos noivinhos. andam geralmente com um carrinho de madeira, né? Isso, Muito porta-aliança, bacana, né? tem muita coisa legal agora. Tá voltando, não é mais aquela bruxinha que ninguém quer, agora a boneca de pano é mais chique, mais elaborada. Eu vou passar a lista de material para você ensinar a gente, tá? Anota aí, nós vamos precisar de plumante, preenchimento, linha, agulhas e alfinetes, algodão cru, tecido, aí você escolhe uma cor contrastante, caneta permanente, pistolinha de cola quente, tesoura, maquiagem, tinta branca, botões decorativos, lã e palito. O palito tá aqui. Deixa eu passar pra cá. Você vai usar esses aqui? Esses aqui eu trouxe já meio que pronto, né? Montadinho, né? Isso, que aqui é pra mostrar. Aqui a primeira coisa que a gente faz é riscar o molde. Aí a gente risca o molde e costura ele junto pra depois cortar. Tá, depois a gente pode tirar uma foto Sim. pra deixar no Face pro pessoal Pra ver, né? evitar de acontecer o quê? De você riscar, cortar, depois chegar na máquina, não tem como. Então a gente risca, depois recorta, tudo bonitinho. O corpinho dela, a gente costura direito com direito e aí vai desavessar, aí ele vai ficar assim, ó, bonitinho. Tá vendo? Vai aparecer os desenhos. Que lindo. Aí eu trouxe aqui
para mostrar como que corta o molde, que eu acho que é muito interessante. Na hora da gente cortar, você não pode cortar ele muito pertinho. Não deixa rente, então. Tem que deixar um espaçozinho, porque na hora que eu vou encher essa cabecinha, ela tem que ficar bem firme. Então é importante deixar alguns milímetrozinhos, ó, tá vendo? Porque aí na hora que a gente vai desavessar, você tem um espaço de segurança, vamos dizer assim, pra peça não abrir, porque depois que você desavessou e recortou para passar na máquina, ela vai diminuir na medida, tá vendo? Aí a gente corta a cabecinha toda. Porque vai ter o pezinho da máquina mais ou menos, Sim, né? Provavelmente. Exatamente. Então aí diminui um pouco. Tem abertura na cabecinha pra gente fazer. Os bracinhos, que eu acho mais interessante, eles não têm a abertura, então a gente vai recortar ele todinho. Aí você me pergunta, Lê, como que eu vou fazer para encher e para virar? Aí eu vou te mostrar. Depois que a gente ele cortou... não tem abertura? Não tem abertura aqui. Por quê? Se você abrir essa parte, quando a gente for fechar, ele vai montar preguinhas na lateral dos bracinhos da boneca. Isso vai ficar feio. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai cortar, eu trouxe um aqui cortadinho, você vai costurar, ele vem uma marquinha, você abre com o descosturador. Essa marquinha vai, essa abertura vai pra dentro, vai dentro do você faz só um piquezinho. No braço e na perna é igual, né? Não, a perninha é diferente. A perninha dessa boneca é diferente. Aqui é só o bracinho. Aí, tá vendo? Eu fiz a abertura, vou desavessar e aí eu vou deixar assim. Mas esses pontos são grandes, são feios, né? Você vai dizer isso pra mim. Por que que a gente não pode puxar? Porque senão ele vai fazer uma prega, ele vai fazer assim no bracinho da boneca. E aí quando você colocar, ele vai ficar menor. Ela vai ficar com o bracinho meio torto. Então o que que a gente faz? Aí eu trouxe o corpinho, você já encheu, já virou ele aqui. Aí você encheu a cabecinha. Aí eu vou mostrar como que prega, que eu acho que é bem interessante. Pra que serve as alfinetes? Pra gente pré-montar, tá vendo? Aí quando você colocar aqui o bracinho, ó, ele já vai sumir. Você já vai colocar os dois bracinhos e a cabecinha. Eu vou só colocar mais a cabecinha meio rapidinho, porque eu acho que é importante o jeito de prender. Porque, por exemplo, se você fizer essa boneca para dar para uma criança, ela tem que estar bem presa. Para não correr risco de sair nada. Sair a cabeça. Por exemplo, se você for fazer essa mesma boneca para um enfeite de porta, de maternidade, de berço, o que que você pode fazer? Colar. Não é o caso aqui. Aí você dá um ponto grande aqui. Aí vem nela toda, tá vendo? Ó? Meio que como se fosse um fuxico mesmo. Juntando, aí puxa bem firme a linha e assim vai a volta toda. Se fosse uma coisa, então, para ficar parada, você poderia colar. Mas como pode ser um brinquedo, um brinquedo para criança, aí você costura bem, para não ter problema, ela vai ficar bem firme mesmo. Você põe com a linha grossa, duas pontas, aí depois você vem com um bracinho. Aí o que que você faz com o bracinho aqui? Como essa agulha é bem grande, é agulha de boneca, ó. Ela é própria pra gente fazer boneca e bicho de pano. Porque com essa agulha eu consigo enfiar ela de um lado e já sair no outro da boneca. Aí você vai dar e vai juntar os dois bracinhos e puxar bastante. Aí a boneca vai estar ficando... você já põe os dois bracinhos de uma vez? Sim, você já põe os dois bracinhos. Aí ela fica assim, ó. E você já escondeu aquele... Já escondeu aquela imperfeição, tá vendo, ó? Aí você prende bem ela aqui e fecha. E aí ela tem a opção de mexer os bracinhos também. Aí é onde entram os botões decorativos. Por que que essa tá sem um botão? Porque você tem a opção de dar pra criança. Tudo que a gente vai dar pra criança, não é bom colocar botão. Porque ela pode puxar, pode pôr na engolir. boca, né? Então ela não tem botão, mas aí você pode colocar os botões ou um lacinho, aí fica a critério de cada um. Porque a boneca, ela ganha a personalidade da gente que vai fazendo, né? Você vai olhando e vai vendo o que você fez. Aí eu trouxe depois, a gente já fez tudo, as perninhas dela, ela também é feita no tecido colorido. Eu trouxe uma aqui, ó, pra mostrar também. Ela é riscada, tá vendo? Do mesmo jeito. E é recortada com o mesmo espaço. Ela é maior que o bracinho, né? É bem maior diferente. que os bracinhos. Por quê? Olha como ela fica aqui, ó. Vendo? Aí ela vai ficar bem fofinha. Aqui ela já tá desavessada. A gente faz uns piquezinhos por dentro para ela não criar dobras, né, aqui. Aí você desavessou tudo bonitinho. Aí essa perninha eu deixei aberta, por quê? Sempre onde eu faço voltinha tem que dar uns piques, né? Sim, pra ela não ficar assim, ó. Senão, quando a gente vai puxar, ela fica aquela boneca feia, toda... Você fala, nossa, mas por que a minha boneca ficou assim meio que Frankenstein? Por causa
que a gente esqueceu os picos. Eu descobri isso depois que eu deixei algumas bonecas com cara de Frankenstein. Aí eu fui descobrindo. Ela descobriu na prática, já contou segredo pra Sim, gente. literalmente. Aí aqui, como que a gente vai fechar as perninhas? As perninhas a gente vai dobrar para não ficar com fio. Ao menos que seja uma boneca que você tenha a intenção de fazer ela no estilo country, vamos dizer assim, desfiadinha mesmo, é bom colocar todas as dobrinhas para dentro. E aí a gente vem aqui assim, ó. Coloca o tecido e já vai dobrando e dando acabamento. Porque aí quando eu puxar, ele vai estar todo escondidinho, tudo que é desfiado lá dentro, tá vendo? Aí você vai fazer a volta toda nela, sempre dobrando, olhando se não tem plumante escapando. Porque aí toda essa faz diferença na hora, mesmo que a gente for colar essa boneca, como é o caso daquela verdinha ali, ela tem que estar toda bonitinha. Aí você puxa, ó, fechou, fecha igual um fuxico, bem grandão. Aí ela vai ficar assim, tá vendo? Dá um nozinho, esconde pra dentro e com essa agulhona a gente já vem prendendo a perninha. Aí você prende uma perninha do mesmo jeito que a cabecinha, bem firmezinha. E aí antes de prender, é importante não esquecer de fazer o quê? Pré-montar ela toda com agulha. Pega e coloca alfinete pra ver se não ficou torta também, pra não ficar com cara de Frankenstein de novo. Aí a gente montou, antes de colocar o corpinho, as perninhas, a gente vai colocar o cabelinho. Aí o cabelinho eu quero mostrar como que a gente começa a colar, sempre de baixo pra cima na cabecinha. Aí como que eu faço? Eu vou cortar a lã, colocar 2 dedos e vou fazer 10 voltas da lã da cor que você quiser. Pode ser linha de bordado também dá, quando é uma boneca bem pequenininha, você pode usar linha de bordado, linha de crochê, aí fica a critério de cada um. Ou tecido, como é o caso dessa aqui. Tá. O tecido é diferente, eu vou mostrar pra você como que faz. Aí fez ela, dá um nozinho no meio, assim, tá vendo? Aí você amarrou, ele vai ficar assim, uns lacinhos. Eu gosto muito desse cabelo, que ele fica bem volumoso. Aí você vem com a cola quente. Não coloca na cabeça da boneca toda, porque aí você vai direcionando como que você quer esse cabelo. Põe só um pinguinho de cola. E aí você vem aqui, ó. Coloca bem no cantinho. Aí segura e solta. E aí você vem colando o outro já na outra posição, porque aí ele vai dar esse volume aqui. Tá vendo? Tá. Aí ele fica todo fofinho De baixo assim. pra Sempre cima. de baixo pra cima, ó. Porque aí você vai juntando o pescocinho, vai cobrindo e vai deixando e vai colocando também o tamanho do rostinho que você quer. Se você quer com um rosto maior, você vai pôr menos cabelo. Se você quiser menor, você vai fechando. E aí ela vai ficando mais gordinha. Aí eu já montei ela toda. Depois que eu terminei de montar ela toda, aí eu vou vestir essa boneca. Essa daqui é um modelinho bem simples da gente fazer a roupinha dela. Ela é só uma faixa. A sainha dela eu fiz com a medida de 12 centímetros por 60. Então eu fiz uma bainha aqui. Nesse caso, eu deixei desfiadinho de propósito, para ele ficar assim bem... Mas assim, se você não quiser, você pode colocar um bordado inglês, um passa-fita, fica a critério. Aí eu vou colocar aqui. Aí você vai colocar a boneca aqui dentro, vai virar ela. E para ficar bem certinho, você vem com o alfinete e já prende o alfinetinho aqui, ó. E aí segura, para poder ir puxando, e aí você vai arrumando. Aí eu quero mais franzido na lateral, mais franzido na frente, e aí você vem visualizando como que ela vai ficando. Aí vai puxar ela todinha aqui. Puxei, aí vou arrumando a sainha dela. Olha, pra quem nunca fez, é facinho de fazer Essa é uma boneca bem simples, assim, em 2 horas, 3 horas, sentar ali com calma, você consegue fazer ela. E aí você pode dar várias estampas diferentes para ela. Ah, eu quero fazer com tema infantil, para dormir, boa noite, pijaminha. E aí você vai colocando do jeito que você quer, as frutinhas. Eu gosto muito das frutinhas, porque você pode enfeitar ela, a cozinha também. Né? Entrada de porta, com bem-vindo. Aí aqui, ó, aí você pede um dedo emprestado sempre para alguém, para ficar bem firme. Sempre tem que ter alguém para emprestar um dedo. E aí você dá um nó, arrumou, aí vem aqui, corta as linhas. Eu não gosto de trabalhar com linha solta.
porque eu acho que atrapalha o andamento do trabalho. Então eu já vou cortando as linhas. Aí ela ficou bonitinha. Aqui a gente vem, coloca. Como eu não vou dar para nenhuma criança, eu coloco um enfeitinho aqui com um botãozinho. Com a cola quente também. Aí fica faltando só a gente fazer o rostinho. Como que eu tenho... e muita gente tem dificuldade pra gente dimensionar o rostinho delas, aí eu costumo imaginar mais ou menos uma linha assim, ó. Pego o rostinho dela e imagino o meio. Divido em 4 partes. Aí eu pego um alfinete, meus alfinetes, e coloco aqui e marco o nariz dessa boneca. Se eu for colocar o narizinho de pano nela, ou o botão, eu já coloco aqui. Aí imaginei o nariz da minha boneca, eu venho e faço essa buchinha e arrumo a bochechinha dela. Que também fica a critério de cada um, se quer ela mais corada, assim, ou se quer menos. É igual a gente, né? Nossa maquiagem também. Cada dia a gente tá de um jeito, a Sim. coisa vai mudando um pouco, né? As peças, né? Aí as bonecas, elas têm que ter... Eu acho que a boneca, o interessante é ela ter uma carinha feliz. Porque tem bonecas que às vezes você olha e você fala, nossa, mas que cara triste. Aí aquilo deprime a gente, né? Então ela tem que trazer alegria. Então vamos deixar a bochechinha dela bem alegre aqui. Aí essa caneta é caneta permanente. Essa daqui é 005. Mas tem a 05 e tem números maiores. Tá. Eu não gosto daquela para pano mesmo, que ela vai esticando assim dentro do pano. Ela expande, aí fica muito feio. Aí essa aqui é menorzinha, então a gente vem, faz o olhinho dela mais ou menos assim, uma voltinha, e aí depois vai preenchendo. O olhinho dela também é outra coisa aqui, é característica de cada um que vai fazer. Eu sempre brinco que os filhos parecem com a mãe, né? Então, aí você vai preencher todo o olhinho dela. Aí preenche todo o olhinho. Eu sempre faço um pouquinho mais claro, que é para depois eu ter a opção de escurecer. Faço os cílios. E aí já coloco aqui a sobrancelha da minha filhinha. Aí ela ficou sem o pontinho de luz. Muita gente usa pinta bolinha. Eu fui comprar lá onde eu moro e não encontrei. Então eu não podia deixar minha filha com o olho apagado. Aí tem uma opção da gente fazer com o palito de churrasco. Ele dá o mesmo efeito. Ou a ponta do pincel, fundo do pincel. Aí eu não faço direto, eu faço aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Pego um pouquinho, testo no outro tecido lateral para tirar o excesso. Aí eu venho e ponho aqui. Aí ele ficou clarinho, aí eu vou aos pouquinhos. Por quê? Para evitar de ficar muito grosso. Aí depois que eu coloquei aqui, eu venho reforçando o olhinho com a caneta dela. Aí ele fica bem pretinho. Até ficar no gosto. Isso, até ele ficar do jeitinho que eu quero, com o tamanho dos cílios. Mesma coisa do outro lado. Vou fazer aqui pra gente colocar a boquinha nela. Eu escolhi essa peça por ela ser simples pra gente estar fazendo, ser rápida, não é uma peça que tem muita técnica, porém, se a pessoa que escolher fazer tiver um cuidado para escolher os tecidos, escolher o acabamento dela, o cabelinho e tudo mais, ela fica bem graciosa. Fácil de fazer e rápida também, né? Sim. Pra quem tá começando agora, É uma não tem das muita mais dificuldade. fáceis que tem, ó. Eu vou passando o seu telefone, tá? Pra quem bom. quiser entrar em contato, ali, de onde que você é? Que eu tô vendo aqui, sou de 12. Jacareí. Jacareí, um abraço a todos de Jacareí. Telefone 0 operadora 12 98872 1119. Tem o Facebook também, que é... Reborn Ale Camargo. Tá passando aí direitinho pra vocês. E o e-mail, que é amoresdepano@gmail.com. Tá passando aí direitinho. Essa aqui ficou pronta já. Aí só pra gente finalizar o outro cabelinho que eu comentei com você, De tecido? de tecido, ó. Eu trouxe um já pré-prontinho aqui também. Ele é bem fácil. Você corta uma faixa de tecido de aproximadamente 60 centímetros por 5. Aí você vem com ela, passa no meio um alinhavo bem grandão. Eu trouxe um de outra cor para poder destacar bem os pontos como que eu fiz, ó.
Tá vendo? Passa no meio, Tá. aí você dobra e vai dobrar ele todo assim, todo do mesmo tamanho. Depois que você dobrou, vem com a tesoura e vai dando os piquezinhos do tamanho que você quer. Nele todo. Aí é simples aqui, você pega a pontinha e franze. Aí você vai franzir ele todo. Que é o O cabelinho cabelo de da tecido, que nem florzinha. essa, ó. Sim. Muito bacana, Ale. Quem quiser entrar em contato, você tem peças para encomenda? Você dá aulas Sim, também? dou aulas particulares, é só entrar em contato por esse telefone. Também as peças tem por encomenda e também tem peças pronta entrega. Tá bom? Ai, como é o nome dela? Florzinha? Aquela ali é a florzinha. A florzinha. Isso, o cabelinho dela é de pano. Obrigada, viu, Obrigada Ale? Foi um a você. prazer. Espero que você volte mais Igualmente. vezes, viu? Com Uma ótima certeza, tarde. obrigada, igualmente. Nosso programa está chegando ao fim, hora da mensagem do Dia Roda VT. Hoje eu estava conversando sobre essa mulher que a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios capítulo 4 e eu quero falar sobre ela. Não nos primeiros versículos, mas nos próximos, a Bíblia fala sobre a história de uma sunamita, uma mulher que observava o profeta quando vinha com seu moço para a cidade e resolveu fazer para esse moço um quarto. Falou com o marido dela, vamos fazer um quarto para o profeta e seu moço, para eles ficarem aqui quando eles vierem para a cidade. E eles fazem um quarto, muito grato o profeta fica. O profeta Eliseu pergunta para ela, fala até para o seu moço Geazi, o que essa mulher, será que ela precisa? O que ela necessita? E daí eles percebem que ela não tem filhos. Ele a chama e fala para ela, olha, você dará à luz um filho. Ela fala, não mintas para mim, fica super feliz, tem seu filho. E depois de um tempo, o seu filho está com o pai, começa a reclamar de dores de cabeça no trabalho e o pai fala, vai lá com a sua mãe. Quando essa criança chega no colo da mãe, essa criança morre. Aquela sunamita, aquela mulher poderia ter feito várias coisas, ela poderia ter reclamado, ter chorado, ter esperneado, ter preparado o velório, mas ela escolheu trancar o filho no quarto do profeta e ir encontrar com o profeta. E quem cruzava com aquela mulher no caminho perguntava para ela como estavam as coisas, ela respondia, tudo vai bem. Ela não deixou transparecer para ninguém o problema que ela estava passando, ela quis chegar diante do profeta e explicar para ele. E ela disse, profeta, eu não havia te pedido nada, meu filho morreu, faça alguma coisa. E ele foi até o quarto dele, onde estava aquele menino, e aquele menino ressuscitou. O que eu tenho para falar para você no dia de hoje é que nós devemos aprender a ser como essa mulher. Ela foi diante do profeta pedir ajuda. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema, por uma situação difícil, a gente pergunta para um, conversa com o outro, conta para o outro, mas a gente se esquece de fazer o que é principal. No Antigo Testamento, o profeta era aquele que fazia ligação, intermédio entre o povo e Deus. Depois que Jesus morreu e ontem nós comemoramos a Páscoa, o véu se rasgou, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Ele foi o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, através dele nós temos esse acesso. Assim como a sunamita fez, eu e você devemos chegar diante de Deus com as nossas causas, os nossos problemas e as nossas dificuldades. Lógico que pastores, amigos e familiares podem sim nos ajudar, mas a sunamita tinha consciência de que a única pessoa que poderia ressuscitar o filho dela e mudar aquela situação era o profeta. Que eu e você possamos ter consciência que a única pessoa que pode mudar a situação da nossa vida e transformar é Deus. Não existem nomes, não existem pessoas que podem fazer milagres por nós. As pessoas podem nos auxiliar. Não existe intermediário que possa fazer milagre. Apenas Deus, apenas o nosso Deus pode fazer milagres, como a ressurreição que aconteceu na vida daquele menino. Que eu e você possamos compreender isso. E que nós não sejamos pessoas que quando as pessoas chegam perto e perguntam como é que tá as coisas? Ah, tá tudo ruim, tá tudo horrível, não aguento mais. Não, tudo vai bem. Ainda que eu esteja com um problema, ainda que meu filho esteja morto no quarto do profeta, tudo vai bem, porque eu vou ter com Deus, eu vou orar. E eu tenho certeza de que o meu Deus vai resolver o meu problema. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Depois meditar lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Tem 2 histórias de mulheres lá, essa é a segunda história. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência mais uma vez. Então, beijo grande, te espero aqui amanhã, uma ótima semana. Tchau!